Salve, salve, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, beleza, rapaziada? Bora aqui iniciar mais uma análise aqui dos jogos do final de semana, beleza? Temos muitos jogos bons aí final de semana, muita coisa boa. Pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, mais conhecido como Berin Tips. Tem um grupo Telegram totalmente gratuito, onde eu envio dicas diariamente, beleza? Todos os dias eu mando bingo, dicas, faço alavancagem, beleza? Se você quiser participar, tem um QR Code em algum lugar da tela aqui, você clica nele e já vai cair pra dentro do meu grupo totalmente gratuito, beleza? Lá você vai conseguir pegar todas as dicas que eu mando aqui, todos os palpites, tudo prontinho. É só você clicar, já vai abrir pra você. Beleza, rapaziada? E sem enrolação, bora pro vídeo. Às 10h30 desse sábado, temos o jogo aqui entre Bayern de Munique e Mainz. Pra mim, esse jogo tem um potencial muito grande de gols. Às 10h30 da manhã. Vamos lá, rapaziada. Gols. Se a gente for pegar aqui a trajetória dos dois times, os dois times marcam muito gol. Tanto jogando dentro de casa, quanto fora de casa. O Bayern de Munique, que é líder do campeonato com 72 pontos. Pega o Mainz, que é sexto colocado, 47. Beleza? Se a gente for pegar aqui os confrontos, né, dos dois, você pode olhar aqui, ó. 4x0, 2x2, 2x2, 2x1, 3x1 e aqui também, beleza, rapaziada? Os times fazem gol tanto dentro de casa quanto fora de casa. Então é uma média muito boa pra gente poder trabalhar aqui. Eu pegaria nesse jogo aqui, pra mim, você pode pegar aquele mais de 2,5 ou ambos marcam, beleza? Que pra mim tem muito valor. Se você for olhar aqui, ó, ambos marcam, 4 de 5 jogando nos últimos jogos aqui do Mainz. Bateu, e do Bayern de Munique 1, 2, 3, 4 bateram também, ambos marcam. Então você pode pegar 1,5, mas 1,5 eu acho que a odd vai estar muito esmagada, então para você poder duplar direitinho, você pode pegar aqui ambos marcam ou mais de 2,5. Peguei aqui as estatísticas também, rapaziada. O Bayern de Munique, né, jogando dentro de casa, o Bayern de Munique que tem em média aí de 19,6 chutes em média, finalizações, então você pode pegar essa informação aí também para você poder trabalhar, beleza? Chute do Kane também para mim tem muito valor, o Harry Kane que direto vem acertando o gol aí, fazendo o gol, ou chutes a gol, que pra mim também tem muito valor, você pode duplar com alguma coisa, beleza? Mas pra essa partida aqui, rapaziada, eu prefiro pegar, a minha dica principal pra essa partida aqui é gol do HT, beleza? Lembrando que Bundesliga e Premier League são dois campeonatos que tem muito, mas muito índice de gol, beleza? Muito gols mesmo. Então eu acredito muito num gol aqui no primeiro tempo, beleza? Puxei aqui os últimos jogos aqui do Bayern de Munique jogando em casa, dos últimos 5, 4 bateram o gol no HT, e dos últimos 5 do Mainz, 5 bateram no HT. Então para essa partida aqui eu acredito muito que saia um gol no HT, ambos marcam ou mais de 2,5 gols, beleza? Tem muito valor isso aqui. Beleza, rapaziada? Às 16 horas pelo Brasileirão, temos aqui Internacional contra a Juventude. Nesse jogo aqui, tropa, gosto muito de pegar a vitória do Inter um dos tempos, ou vitória seca do Inter também. Se a gente for olhar aqui, ó, os últimos jogos aqui jogando fora de casa do Juventude, tomou 6 pro Flamengo, tomou 2 pro Botafogo, perdeu pro Maringá aqui na Copa do Brasil, perdeu pro Grêmio também, então jogando fora de casa é muito fraco. E se a gente for pegar os últimos jogos do Inter jogando dentro de casa, o Inter, dos últimos 20 jogos do Inter, ele perdeu só um, que foi justamente contra o Palmeiras, num jogo muito truncado. O Inter, que estava tomando 3x0 aqui do Nacional pela Libertadores, jogando dentro de casa, conseguiu empatar ainda. Então acredito muito que o Inter é muito superior. O Inter, depois que o Roger Machado assumiu do ano passado pra cá, vendo uma constância muito forte, Alan Patrick jogando muito, beleza? Então eu acredito muito aqui em uma vitória ou vitória um dos tempos. Beleza? Se a gente for pegar aqui escanteios, a média de escanteios do Internacional 6.1, do Juventude 3.4 e para esperado para esse jogo aí é 9.5. Então você pode trabalhar de um 6,5, pode olhar ver quanto que vai estar a odd mais ou menos para você poder estar duplando com alguma coisa. Se você for pegar aqui os últimos confrontos, né, dos dois, o Inter leva vantagem 3 vezes aqui nas últimas 3 partidas, ganhou de 2x0, de 3x1 e de 2x1. Empataram 1x1, entendeu? Pela Copa do Brasil, e pela Copa do Brasil também a Juventude ganhou de 2x1 do Internacional ano passado, mas as últimas 3 partidas aqui o Inter leva vantagem. Então para esse jogo eu aconselharia vocês pegar a vitória um dos tempos ou até mesmo uma vitóriazinha seca do Internacional, tendo em vista que pelo histórico, né, do Internacional jogando em casa e do Juventude. Pelo elenco também nem se fala, não precisa nem comparar. Média de cartões aqui de cada time, média de 2, né, do jogo inteiro pro Inter, 2.1 aqui pro Juventude e uma média de 4 cartões esperada pro jogo entre os dois times, né? 4.1. Se a gente for pegar aqui do Juizão, quem vai apitar? Flávio Rodrigo de Souza, ele tem média de 5.7 cartões pro jogo. Então você pode ficar aí, meio que esperar um pouco e pelo menos 4 cartãozinhos nesse jogo, eu acho que é esperado. Beleza, rapaziada? Para esse jogo é isso que a gente tem. Às 18h30, o Campeonato Brasileiro também, o Galo pega o Mirassol. O Mirassol que vem aí de uma sequência aí de muitos gols, beleza? Se a gente pegou aqui as últimas 6 partidas, 8 partidas do Mirassol jogando dentro de casa, as 8 bateram 1,5. Nesse jogo aqui, rapaziada, o que eu quero, eu gosto muito desse jogo aqui, pegar a chance dupla pro Atlético Mineiro, certo? Por que chance dupla pro Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro que hoje
na classificação, ele tá na zona de rebaixamento, 5 pontos só, 17º colocado, 17º colocado. Enfrenta hoje um dos times mais fracos, né, do campeonato, se a gente for olhar, nem tem trajetória dos dois times jogando aqui, porque é a primeira vez que o Mirassol joga o Galo, que vem de um jogo lá contra o Caracas, pela Copa Sul-Americana. O Galo que poderia ter vencido esse jogo, fez o primeiro gol, poderia ter feito outros gols e acabou cedendo um empate. O Cuca ainda tá quebrando meio que a cabeça ainda, o Atlético finaliza muito, mas não consegue concretizar em gol. Agora é ótima chance para o Atlético pelo menos pontuar, né, na tabela. Não pode perder para o Mirassol, então acredito muito que pelo menos empate esse jogo. Acredito que o Atlético não perca essa partida. Então para mim nesse jogo a melhor coisa que a gente pode pegar é uma dupla chance para o Atlético, tendo em vista que ele precisa muito do resultado. Se você quiser pegar também 1.5 gols, como eu falei, tem muita chance de bater. Nas últimas 8 partidas aqui no Mirassol, jogando dentro de casa, bateram essa linha de 1,5. O Atlético também tem um ataque muito forte com o Rony. O Hulk não jogou nesse jogo de Caracas aqui, provavelmente deve jogar. O Scarpa também não jogou, porque foi o nascimento do seu filho, então o Galo foi e liberou ele. Tem muitos jogadores que não jogaram, foram poupados nesse jogo aqui, que vão voltar para o Brasileiro, que o Galo também está focado no Brasileiro. Então acredito que uma dupla chance para o Galo, uma muito boa. 2.45 está pagando para o Galo, 2.8 para o Mirassol, 3.4 para o empate. Se a gente for pegar aqui também a média de cartão dos dois times, Galo 2.1, Mirassol 2.1 também, 4.2 esperado para o jogo. Quem vai apitar o jogo é o David Oliveira Lacerda. Ele tem aqui média aqui de 4.7 cartões por jogo, rapaziada. Então, pra mim, nesse jogo, o Atlético não perde, chance dupla pro Atlético, beleza? Às 13h15 também, desse sábado, a gente tem a semifinal da Copa da Inglaterra, Crystal Palace e Aston Villa. Jogo aqui muito bom, pagando 2.20 pro Aston Villa e 3.20 pro Crystal Palace. 3,40 o empate. Acredito nesse jogo um favoritismo aqui pro Aston Villa, tendo em vista que o Aston Villa nas últimas 13 partidas perdeu apenas 2, que foi pro Manchester City e pro PSG, né? Ele foi eliminado da Champions League aqui pro PSG. Ele eliminou o seu último adversário, né, que foi o Preston na Copa da Inglaterra por 3-0. O Crystal Palace eliminou o Fulham por 3-0 também nas oitavas de final, nas quartas de finais, né, para passar para aqui para semi. Acredito muito no jogo de gols também, rapaziada. Se a gente for pegar aqui as últimas 10 partidas aqui do Aston Villa, as 10 bateram 1.5, over 1.5 gols. Então também é uma entradinha muito boa. Nas últimas 10 partidas do Crystal Palace, 8 bateram 1,5. É uma tendência boa aí sair gols nessa partida. Ambos marcam também, tem muito valor. Se a gente for pegar a média de escanteio esperada para esse jogo, 9.75. Por se tratar de semifinal, acredito que saia muito escanteio, porque o time que estiver atrás do placar, eu creio que vai ter que atacar, não vai ter jeito. Esperados aqui 70% dos jogos, né? Bateram 3.5 no primeiro tempo do Crystal Palace. E é esperado aqui, ó, 70% de sair mais de 3.5 escanteios, né, no primeiro tempo. Então acredito. Se a gente for olhar aqui a média de cartões, média baixa, né, 4 por jogo. Se a gente for olhar também a média de cartões do Juizão, 2.4. Então é bom ficar de fora de cartões. Então para essa partida, rapaziada, não tem como. 1.5 gols, muito valor. Ambos marcam, tem muito valor também. E eu pegaria dupla chance para o Aston Villa. O Aston Villa que ganhou aqui, ó, de 4-1, se a gente for olhar, do atual campeão, né, do Newcastle, do atual campeão da Copa da Liga Inglesa. Ganhou do Liverpool, foi campeão em cima do Liverpool e eles ganharam de 4-1. Então acredito muito que aqui tem um favoritismo, né, em cima do Aston Villa. Eu pegaria dupla chance pro Aston Villa, beleza? O melhor confronto do dia desse sábado, às 17 horas, é entre Barcelona e Real Madrid, pela final da Copa do Rei. Então o Barcelona que vem com favoritismo, pagando 2.10 aqui pro Barcelona vencer e 3.10 pro Real Madrid, 4 empate. Eu acredito sim que aqui o Barcelona é favorito pelo que vem jogando. O Barcelona, que é líder, né, do campeonato, o Real Madrid está em segundo colocado, mas na La Liga, beleza? A Copa do Rei é um campeonato à parte. Mas o Barcelona, que está na semifinal da Champions League, é o Madrid que já foi eliminado. Foi eliminado por Arsenal, tomou 3-0 fora de casa e perdeu dentro de casa também os últimos 2 jogos, né? Perdeu os 2 jogos da Champions League. O Barcelona, que é muito candidato também a vencer a Champions League, tem um favoritismo. O ataque vem jogando muito bem, o Yamal jogando muito bem, Rafinha jogando muito bem, o Pedro ali no meio jogando muito. Então eu acredito muito que tem um favoritismo, apesar de ser um clássico, apesar de do outro lado ter o Mbappé, ter Bellingham, ter Valverde, Vinícius Júnior. Mas o Real Madrid, se você for pegar aqui as últimas 2 partidas do Real Madrid, venceu por 1-0, mas chorado. O Real Madrid que não vem fazendo boas partidas,
o Ancelotti vem sendo muito criticado por isso. O Real Madrid tá com aquela síndrome de time pequeno. Faz um golzinho ali, começa a fingir lesão, começa a segurar a partida. Então não tem como não dar o favoritismo pro Barcelona. Eu ignorei um pouco aqui essas estatísticas, peguei os confrontos, né, das duas equipes. 5-2 pro Barcelona na última partida dos dois. 4-0 pro Barcelona também no Bernabéu. Isso aqui é importante lembrar. 2-1 pro Barcelona. 3-2 para o Real Madrid e 4-1 para o Real Madrid. O que eu peguei aqui? Eu peguei a média dessas últimas partidas aqui dos dois e tem muita coisa interessante. Vou deixar claro já que, para mim, nesse confronto, a melhor entrada é ambos marcam. Poderia pegar um gol e meio? Estaria bem, seria bom, bacana, mas estaria um pouco mais esmagado. Para mim, ambos marcam tem muito valor, porque nos últimos 5 confrontos dos dois aqui sai muito gol. E se eu for pegar aqui, 4 das últimas 5 bateram ambos marcam. E os dois ataques não tem nem o que falar, né? O Yamal, é muito bom pegar um chutinho a gol do Yamal, não tem como. Chute a gol do Vinícius Júnior também é muito interessante pegar. Escanteios, se a gente for pegar a média, né, de escanteios dos dois aqui, ó, esperado, 11 escanteios, se você for pegar a média dos dois, beleza? Eu peguei uma média aqui só do confronto, dos últimos 5, né, confrontos entre os dois, 25 finalizações de média que tem nessa partida. Esses dois ataques são muito fortes, não tem nem o que falar. Muito interessante. Chute a gol, 10. Peguei a média aqui dos últimos 5 jogos, 10 chutes ao alvo, né, em média, então é uma coisa interessante também para ficar de olho. E escanteio, rapaziada, é uma coisa muito boa, porque como é final, é igual eu falei na outra final também do Aston Villa e do Crystal Palace, é jogo decisivo, não tem jeito. O time que estiver atrás vai atacar e os dois ataques são muito fortes. O Vini Júnior pela esquerda ali vai no fundo toda hora. Cede, o Barcelona pode ceder escanteios, né? Tem sido frequente quando o Real Madrid joga contra esses outros times. Yamal, fundo. Rafinha, fundo. Então acredito em muitos escanteios. Se a gente for pegar a média aqui de cartões, não é tão boa. 3.5, 2.15 para o Real Madrid, 1.4 para o Barcelona. Então vamos ver como é que é a média do juizão. Nosso juizão aí, se aparecer a média dele aqui, eu vou falar para vocês. Mas não compensa, rapaziada. Não apareceu aqui, mas não compensa. Beleza? Pegar cartões no jogo. Então acredito que para mim, rapaziada, aqui Barcelona, favorito. Eu quero arriscar mais. Barcelona venceu um dos tempos. Quero arriscar ainda mais. Empate anula, Barcelona. Beleza? Mas eu fico no over 1,5 gols. Escanteio, que para mim tem muito valor. E para mim a melhor entrada, ambos marcam. Beleza? E você que ficou aqui até o final, pega seu telefone, aponta aqui pro QR Code, vai lá pra dentro do meu grupo, eu vou deixar todos os bilhetes prontos pra vocês. Só você clicar, já vai aparecer já o bilhete pronto pra você. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, me segue lá no Instagram, @bettingtips. Lá no meu Instagram, eu vou fazer toda semana, toda sexta-feira, eu tô fazendo sorteio de bancas. Você só tem que comentar a palavra-chave lá no Reels que eu postei, banca. Tá inscrito aqui no canal, se inscreve. Vai lá, comenta banca lá no meu Instagram, nesse Reels que eu postei lá, você vai estar concorrendo sorteio de bancas toda semana. Beleza, rapaziada? Fique com Deus, até a próxima.